Fluminense, Internacional, Palmeiras e Boca Juniors são os times aí que restaram na busca pela glória eterna. E nas partidas de ida da semifinal tudo terminou empatado, por isso nessa semana conheceremos os dois times finalistas da Copa Libertadores de 2023. Lembrando que a grande final será realizada no Maracanã. E por falar do Maracanã, o Fluminense, que manda os seus jogos por lá, foi o time que liderou o grupo D com 10 pontos, ficou à frente do River Plate com os mesmos 10 pontos, porém venceu aí nos critérios de desempate, com o Sporting Cristal em terceiro e o The Strongest em quarto. Daí o Flusão foi para as oitavas de final, enfrentou o Argentinos Júnior 1-1 na Argentina e venceu em casa, no Maracanã, por 2-0. Nas quartas de final enfrentou o Olímpia, e o primeiro jogo dessa vez foi no Maracanã, enquanto todos esperavam aí um Fla-Flu. O Olímpia tirou o Flamengo, mas perdeu no Maracanã para o Flusão por 2-0. E na volta lá no Paraguai, em Assunção, o Fluminense venceu também por 3-1 com ótima atuação do John Kennedy. Mas o destaque desse time é o Germancano, artilheiro da competição até agora. Na verdade, ele é artilheiro já dessa edição, já está definido como artilheiro, por enquanto com 11 gols, já que os outros jogadores que poderiam alcançar ele já não jogam mais esse ano. E a melhor campanha do Fluminense, óbvio, foi a única vez que o time chegou a uma final de Libertadores, que foi lá em 2008, mas perdeu nos pênaltis a grande final para a LDU, justamente nesse Maracanã. Então o Flusão tem uma chance de ouro aí de apagar esse fantasma. Já o Internacional também ficou em primeiro lugar, só que óbvio que do grupo B. Em segundo ficou o Nacional do Uruguai, em terceiro Deportivo Medellín da Colômbia e o Metropolitanos. Nas oitavas o Internacional pegou a pedreira, pegou o River Plate e perdeu o primeiro jogo em Buenos Aires por 2-1. River Plate que estava no grupo do Fluminense, então já poderia ter tido esse confronto entre Inter e Fluminense nas oitavas, caso um dos dois times aí ficasse em segundo lugar. Mas no Beira-Rio, na volta, o Internacional venceu o River pelo mesmo placar por 2-1, mas graças ao goleirão Rocher, avançou para as quartas de final e na disputa de pênaltis, é claro. E nessa fase aí enfrentou o Bolívar e conseguiu uma vitória heróica lá na altitude, com toda a dificuldade que o time, inclusive do Bolívar, oferece. O resultado foi 1-0 e na volta no Beira-Rio, aqui no Brasil, venceu por 2-0, Internacional de volta à semifinal. O destaque desse time eu já destaquei aqui, que é o goleirão Rocher, que foi herói da classificação contra o River Plate. Foi uma ótima contratação do Internacional, que acertou em cheio a contratação desse goleiro uruguaio, da seleção da Celeste. E a melhor campanha do Inter, óbvio, né? Que desses 4 semifinalistas, apenas o Fluminense ainda não foi campeão. O Internacional foi bicampeão, ganhou em 2006, batendo o São Paulo naquela final e foi campeão, comemorou o título em casa no Beira-Rio, assim como em 2010, quando bateu o Chivas Guadalajara. Então o Internacional está em busca do tricampeonato, o que igualaria ele aos maiores campeões brasileiros, como por exemplo o Palmeiras, que ficou em primeiro lugar no grupo C, e que nesse grupo aí justamente o Bolívar foi o que avançou em segundo lugar. Em terceiro ficou o Barcelona do Equador, de Guayaquil, né? E o Cerro Porteño em quarto. Nas oitavas de final, primeiro mata-mata aí da competição, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro no Mineirão por 1-0 e segurou o 0-0 em São Paulo. O Palmeiras nas quartas de final para enfrentar a surpresa Deportivo Pereira, que eliminou o Independiente Del Valle nas oitavas. E no primeiro jogo lá na Colômbia, o Palmeiras já definiu tudo. Meteu logo um 4-0 e em casa segurou o 0-0, um jogo treino, e mais uma vez está aí o Verdão na semifinal. E a melhor campanha do Palmeiras, óbvio, foi os 3 títulos aí. O Palmeiras é tricampeão da Libertadores. Caso vença esse ano, passará a ser o único brasileiro tetracampeão da Libertadores. E o primeiro título do Palmeiras foi em 99, em cima do Deportivo Cali, mas aí só voltou a vencer em 2020, em cima do Santos no Maracanã. Então tem um Maracanã, final de Libertadores no Maracanã. Tem um gostinho especial para o Palmeiras, que também venceu em 2021 lá no estádio, lá no Centenário de Montevidéu, quando venceu o Flamengo por 2-1. Mas o Palmeiras já foi um vice em casa, justamente para o Boca Juniors, que é o adversário. E olha, eu vou abrir um parênteses aqui, que na minha opinião, esse Palmeiras e Boca Juniors, né, esses dois times aí, é o maior confronto da história da Libertadores. Não exatamente nessa edição, mas em toda a história. Se tem 2 times que se pegam justamente só em jogos decisivos, Palmeiras e Boca Juniors. Para mim, esse é o maior duelo da história da Libertadores. O Boca, que ficou em primeiro lugar no grupo F, em segundo o Deportivo Pereira, que o Palmeiras justamente eliminou nas quartas de final, o Colo-Colo em terceiro e o Monáguas em quarto. Nas oitavas, o Boca enfrentou o Nacional do Uruguai, ficou 0-0 no Uruguai e 2-2 na Bombonera, e avançou graças ao goleirão Romero nos pênaltis.
Nas quartas de final o cenário se repetiu, porque ficou 0 a 0 na Bombonera contra o Racing e 0 a 0 lá no Cilindro de Avejaneda. E aí, novamente, o Rocher foi o cara da partida e ele que, para mim, é o destaque do Boca nessa campanha, o herói da classificação nas oitavas e nas quartas de final. Goleirão de seleção argentina, goleirão de Copa do Mundo. E a melhor campanha do Boca, óbvio, que são o hexacampeonato do time, que se vencer esse ano passará a ser, ao lado do Independiente, também da Argentina, os maiores campeões da história dessa competição. Os títulos do Boca foram em 77, 78, 2000 em cima do Palmeiras, 2001 em cima do Cruz Azul, 2003 em cima do Santos e 2007 em cima do Grêmio. Ou seja, caso o Boca queira conquistar esse heptacampeonato, terá que mais uma vez vencer um brasileiro na final. A começar primeiro pelo Palmeiras na semifinal. Mas para mim o Palmeiras é amplo favorito. Já no outro confronto no Beira-Rio, para mim tá tudo aberto, mas eu vou apostar no Fluminense. Para mim, a final de 2023 será entre Boca Juniors e Fluminense. Concorda ou discorda? Deixa aqui embaixo nos comentários. Tô brincando, na verdade eu tô torcendo para dar um Boca e Fluminense na final. Mas se tivesse que apostar, eu ia apostar no Palmeiras, que é amplo favorito. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Eu vou ficando por aqui. Segue o Planeta Futebol Clube também lá no Instagram. Valeu e até a próxima.